Olá amigos, aqui Israel da Sóis, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, a esse material que elaboramos com todo cuidado, com todo carinho e com todo respeito. Esse material que fala sobre as origens do bugio, um tema muito discutido e que existem muitas dúvidas a respeito das origens do bugio. O bugio, para quem não sabe, é um ritmo musical gauchesco que foi concebido aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente aqui nos nossos campos serranos de São Francisco de Paula e Campos de Cima da Serra. E nós estamos aqui no meio desse mato bonito, na sombra, na beira do arroio, dando folga para o gateado, para poder contar para vocês os elementos que formaram o ritmo do bugio. Então eu te convido, fique conosco, que nós vamos estar aí levando até vocês aí um pouquinho da nossa pesquisa. Como vocês estão vendo, é um vídeo caseiro, é um vídeo simples e autêntico, sem muito corte, sem muita edição, porque esse é o nosso jeito de ser, é simples e gaúcho, porém verdadeiro. É isso aí. A história universal da música nos conta que esta nasceu primeiro como percussão. O primeiro som que se produziu foram as batidas em qualquer superfície. E o bugio não é diferente disso, porque o primeiro elemento que consegui identificar nessa fase embrionária do bugio, lá no começo dos anos 1900 em diante, o primeiro elemento foi essa da percussão, as batidas. Aonde que aconteciam essas batidas? Existia um evento social chamado Farras de Bugio. Estas farras de bugio aconteciam lá nos fundão da Serra da Mulada, em São Jorge, aonde os tropeiros levavam cachaça principalmente, e facas, pentes e coisas para dar de presente para os caciques, para os bugres. E estes, em agradecimento, deixavam os tropeiros dançar com as bugrinhas, com suas filhas. Era uma coisa bárbara, viu? Era uma coisa pejorativa. E o nome disso era farra de bugio. Só que naquele tempo, naquele fundão, não tinha um gaiteiro para animar a farra de bugio. Então, eles tomavam essa cachaça e a coisa ia ficando boa, e eles começavam a bater, ou puxavam da faca aqui, batiam em cima de uma mesa. E essa batida foi identificada por nós como um dos embriões do bugio, que fazia esse... Vamos bater aqui em cima da gaita, então. Né? O pessoal ia dançando, ia se divertindo, e a batida era o principal elemento. Depois disso, depois desse elemento de percussão, nós identificamos na viola caipira do estado de São Paulo, da música sertaneja, aquela música de raiz, nós identificamos um toque chamado de cururu, aonde o caboclo batia no violão e fazia tchan 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 tchan. Esse toque do cururu nos é muito familiar com o jogo de fole do bugio, tá? Então nós temos o ritmo com esta farra de bugio, nós temos uma violinha caipira com os tropeiros birivas
fazendo principalmente essa batida do cururu, coisas muito primitivas. E só depois disso nós temos as primeiras melodias, as primeiras musiquinhas que depois vieram a se tornar o que é o bugio hoje. Porque as pessoas fazem uma confusão muito grande e pensam que a gaita ponto foi quem pariu o bugio. E nós não acreditamos nisso. Me desculpem os que acreditam, mas nós defendemos a tese, através da nossa pesquisa, de que o bugio nasceu no fole de uma gaita desse tipo, de um acordeon já pronto, 120 baixos ou 80 baixos, com todos os recursos para a época. E isso estamos falando aí em torno de 1940 já, mais ou menos, né? Então esse instrumento aqui, que está aqui atrás de mim, esse instrumento tem mais de 150 anos. Ele é um instrumento daquele tempo, do início do século. Ele foi terminado ali nos 1900, por aí nos anos, né? Então, um instrumento desse com mais de 150 anos tem muita história para contar. E o que nós conhecemos hoje como bugio, esse instrumento não é capaz de fazer. O balanço do bugio, o swing do ritmo do bugio. Mas esse instrumento, a gaita ponto, que é 99% das gaitinhas daquela época eram de voz trocada, tá? Esse instrumento teve sim uma contribuição, teve mais um elemento para a formação do ritmo do bugio. Então nós temos aí o cururu e toda essa parte indígena, essa parte da natureza. Nós temos as violinhas caipiras, nós temos a gaita ponto. Só que o que a gaita ponto tocava naquela época era qualquer coisinha menos o bugio, o que nós chamamos hoje de bugio. Eram melodias simples, coisas tocadas ali na base do acerto e do erro, porque não existiam grandes musicistas naquela época. Não existiam partituras, não existiam aqui na região nordeste do Rio Grande do Sul. Isso tudo começou depois dessa fase. Então, esses elementos foram contribuindo para a formação do ritmo do bugio. Existe uma tese que diz que é a tentativa de imitar o roncar do bicho com a mão esquerda, a parte grave do acordeon. E isso também tem bastante coisa a ver, mas está mais cercado de caos e de folclore do que realmente do que nos parece ser a verdadeira origem do bugio. Então, o bugio como um prato, como servir um prato para uma pessoa, um amigo, né? Para você elaborar esse prato, você precisa de ingredientes, você precisa do sal, do açúcar, da farinha, da carne, né? Dependendo do prato que você vai fazer. E tem pratos que aceitam misturar doce com salgado e tem pratos que não aceitam essa mistura. E o bugio é muito parecido com isso. Então, agora sim, nós podemos pegar esta companheira velha, que outra igual não sei se eu acho, é a minha gaita velha, que tem 120 baixos, dizia o grande Oneide, e podemos identificar os elementos que formaram o bugio, porque o bugio não nasceu num único momento. O camarada sentou lá e pegou a gaita e disse: eu vou fazer uma coisa e vou chamar de bugio. Isso não acontece na música. O que acontece na música é dos músicos
lutarem para tirar, a gente chama tirar, né, de ouvido o que o outro músico toca, entenderam? Para tentar tocar igual àqueles que tocam bem. A noção de certo e errado não existia muito naquela época. O que existia era o que é bonito e o que é feio. Por exemplo, até o nascimento oficial do bugio, que foi o casamento da Doralice, ali em 1955, 56, foi gravado por irmãos Bertucci. Até o nascimento do casamento da Doralice, tudo que nós temos são ingredientes, tá? Então a gaitinha ponto, poderia tocar alguma coisa desse tipo assim, ó. Vamos fazer em sol, que é mais fácil. Essa melodia que eu acabei de reproduzir aqui, lá na mulada era conhecida como o bugiozinho da Loza. Era uma moça, uma mulher de 20 e poucos anos, menos, que tocava, que era filha de tropeiros, que era daquela gente dos passos que faziam as farras de bugio, que tocava a tal da gaita ponto e sabia fazer esse balanço do bugio na gaita ponto, mas não do jeito que ele foi depois transformado em Casamento da Doralice, do jeito que ele foi concebido, foi gravado, né? Então as gaitinhas a ponto, elas poderiam fazer isso aqui, ó. Uma coisa bem reta na mão esquerda. Porque principalmente o que é que se tinha naquela época? Esse ritmo. Esse. E os ternários, que são... Era basicamente isso. Não tinha o swing que a coisa tem hoje. Então, pegando esses elementos primitivos, a gente traz da gaita ponto uma coisa parecida com isso. E isso na época já era uma música. Já servia para alegrar aí quase uma noite inteira. O pessoal dançando, farrendo, as coisas eram muito mais simples e primitivas. E esse bugiozinho da Loza, que assim foi o jeito que o meu querido padrinho saudoso Adelar me mostrou, Adelar Bertucci, desse bugiozinho da Loza foi transformado, foi incrementado, foi melhorado e transformado no Casamento da Doralice, tocado em Fá sustenido, mas eu aqui vou tocar em Sol, porque é mais fácil, não estou aqui para me judiar, estou aqui para contar para vocês a história, né? Então, ó... Então, ele já foi feito mais ou menos com este swing, só que da onde é que vem este swing? Depois a gaiteirada foi transformando, né? E cada um vai fazendo um pouco mais de um jeito, um pouco menos do outro jeito. Aliás, a primeira partitura do Casamento da Doralice foi escrita pelo maestro Leonardo Caff em Fá maior. Fá maior. Bom, muito bem. Este swing, essa colcheia pontuada, para sair disso aqui, ó.
o que era feito na gaita ponto. Para chegar nisso aqui, ó. Essa colcheia pontuada na mão esquerda, ela vem do samba, ela vem do choro, do ritmo do samba e do choro, que já era uma coisa mais swingada. Então, disso passa para isso, ó. Então, este também é um elemento. Então, eu quero que as pessoas entendam e não façam confusão. Eu não estou aqui dizendo que o bugio é filho do cururu, da viola caipira. Não, mas ele tem influência disso, com certeza. Eu não estou dizendo que ele é uma modificação do samba, uma modificação do choro. Não, ele é genuinamente nosso, ele é gaúcho, ele foi feito aqui. Mas ele tem essa influência, sim, do samba, do choro, vamos chamar desta colcheia pontuada na mão esquerda, que dá o swing. Muito bem. E o bicho, o bugio, o macaco, por que o nome é bugio? Por que não é sariema, quero, carucaca? Por que não é o nome tatu? Até tem uma música, o Tatu, né, do Paixão Cortes. Do Paixão não, que ele recolheu. Por que é bugio? Porque existe mais uma contribuição aonde nós temos aí um historiador contando, o Lambert, Salvador Lambert, que escreveu, foi um dos únicos que escreveu coisas a respeito sobre o bugio. O Salvador Lambert recolheu uma história de que tinha um gaiteiro lá em São Francisco de Assis, o tal de Neneca Gomes. Inclusive tem uma estátua para esse homem lá. O Neneca Gomes tocava uma musiquinha na gaita ponto dele, porque ele tinha um bugio, um mico, deve ser o mico-leão dourado, acho, uma coisa desse tipo, numa coleira. E então ele tocava aquele bichinho, fazia que nem tivesse um papagaio do lado, tu tocava a música, toca do papagaio, toca do bugio. Então ele tocava a do bugio, aí depois ele inventou a do bugio, a da bugia velha, toca a do bugiozinho, aí a da bugia velha já roncava mais, o bugiozinho ficava mais fino. E assim as coisas foram acontecendo. O grande problema dessa parte da história do Lambert, que eu principalmente achei o grande problema, é que com a gaita de voz trocada seria impossível fazer o balanço do bugio. Tá? E outra coisa complicadíssima é que não se tem registros fonográficos, não se tem músicas, as músicas que o Neneca tocava. O que ele tocava? Ele tocava o folclore. Tá, mas o que era o folclore? Folclore a gente conhece 2, 3 coisinhas aí, o Boi Barroso, a Prenda Minha e o resto, né? Então, mas sim, a imitação tendo o macaco como inspiração. O macaco é um bicho debochado, que anda de lado, dá 2 pulinhos. Isso aí vem para a coreografia da dança do bugio num outro momento. Juntando esses elementos, nós conseguimos chegar na riqueza musical que é o bugio. Tá? Então, quando se grava o casamento da Doralícia, a partir daí se tem, da Doralice, a partir daí se tem um modelo, um esquadro, um desenho de como seria o ritmo, como seria esse tipo de música daí para frente. Porque o casamento da Doralice, para mim,
é o nascimento oficial do bugio, porque antes disso é muito folclore, é muito caos, tem coisa séria, mas tem coisas que não fecham. Então, antes do casamento da Doralice, são apenas, para mim, elementos que vieram a se somar nesse prato culinário aí que chamamos de bugio. São os tais ingredientes. Então, dizer que o fulano é o pai da criança, eu acho muito arriscado. Eu acho muito arriscado. Ou Beltrano ou Ciclano, porque o ritmo é maior que isso, ele tem mais ingredientes. Mas com a gravação do casamento da Doralice, aí se tem um esquadro, um desenho de como é que seria o bugio. E o Oneide explica lá no verso de um disco lá, diz, o bugio, casamento da Doralice é um conto gauchesco, quer dizer, é um causo, né? Aonde o ritmo é marcado pelo jogo de fole do gaiteiro. Então o Oneide defendia veementemente isso, o Adelar também, e para mim também. Se vocês querem saber para mim aonde que nasceu o bugio, em qual dos São Francisco que nasceu o bugio, para mim ele nasceu no fole da gaita. Porque é a única maneira de você distinguir o ritmo de outros ritmos. Porque quando você traz a influência do samba, do choro para uma música, quando você traz essa colcheia pontuada, ela não serve só para o samba e para o choro, ela serve para a vaneira, ela serve para o vaneirão, ela serve para a milonga, com a diferençazinha de acentuação. A milonga é e a vaneira em tom menor geralmente, e a vaneira é depois mais swingada. Aí o pessoal começa a dançar essas coisas e aí vai, conforme a carroça vai andando, as melancias vão se ajeitando em cima delas. E é assim, porque não se teve maestros de bugio, não se teve professores de bugio. O primeiro professor que se tem notícia, professor de acordeon, foi o professor Leonardo Caffi, que veio da Itália para Caxias do Sul. E esse velhinho, sim, esse sabia muita coisa. Então, aquelas musiquinhas tocadas na gaita ponto, lá na Mulada tinha uma porção de gaiteiro de gaita ponto. E o Oneide recolhia essas musiquinhas de gaita ponto e trazia para a gaitona piano com mais registros. Então, por exemplo isso, ó. Essa música, o Cinco Pila é o nome dela, é um bugio. E se você olhar na partitura desse Cinco Pila, escrita pelo professor Caffi, a célula rítmica é igual à do cururu, a escrita da parte da rítmica, né, da mão esquerda, é esse tchan, 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 tchan. Então, para mim, e para arrematar essa pesquisa, eu quero dizer que eu forneci um material inédito também para um grande amigo chamado Marcelo Molinos, de Florianópolis. Ele fez um mestrado sobre o bugio e esse material está na Universidade de Lisboa, em Portugal. Esse material nós mandamos o bugio para Portugal. Foi bem legal. Quem quiser saber mais, né, tem muito mais detalhes das coisas que eu contei aqui, onde são páginas e páginas de história, porque você vai juntando um quebra-cabeças, tá? E quero dizer que o bugio ainda tem muito assunto. Eu poderia falar aqui muito mais tempo sobre o bugio, mas dizer isso, de que principalmente ele
ele começa a se formar a partir dessas primeiras gravações aí do Casamento da Doralice, depois da Carreirada do Aparício, já em 1960, né? E é um ritmo muito novo, é um ritmo bonito, é um ritmo nosso, ele é muito autêntico, ele é a expressão do gaúcho de cima da serra, mas não existe, o bugio tem pai, tem mãe, tem vô e tem avó, dos dois lados da sua árvore genealógica, tá? Então, espero que vocês tenham desfrutado desse material, que é um material bastante simples, bastante singelo, mas que começa aí a abrir um campo de trabalho em cima da pesquisa musical, em cima de conhecer aquilo que é nosso, né? Que é a nossa identidade. O bugio deve ser um patrimônio musical serrano, com certeza. Um ritmo da grandeza do bugio, ele passa a trazer para si mais elementos. Ele traz letras cantadas, geralmente exaltando a pacholice, né? Porque uma letra de bugio não cabe muita tristeza, porque foi inspirada numa coisa alegre, numa festa, numa farra. Então o bugio com tristeza não me parece que não soa muito bem. É por isso que geralmente as pessoas não gostam do tom menor no bugio, mas isso já é mais aprofundado, mais musical. E eu estou aqui contando uma história para todo mundo saber, do pequeno até os mais velhos. Esse é o resultado um pouquinho da minha pesquisa sobre o bugio. Tem muito mais coisas, muito mais elementos, coisas que de repente eu esqueci, porque fiz isso tudo de cabeça, né? Não fiquei lendo em lugar nenhum. Então, eu quero agradecer a vocês aí pela audiência do vídeo sobre as origens do bugio, e quero dizer que para quem desejar saber mais do assunto aí, quem tiver curiosidade, com muita educação e com muito respeito, eu posso atender a todos que tenham interesse nesse material. Então é isso, meus amigos, muito obrigado. Thank you.